Olá, boa noite. Hoje vamos falar de um tema super importante que é o tema do estudo. Quem já viu aqui o livro do professor Pier Piazzi, tá aqui com umas marcações. Essa é a nossa proposta de hoje. Ele trata aqui do tema que é estimulando a inteligência. E eu vou conversar com o senhor Ney Kloster sobre esse livro hoje aqui, agora, nessa live. Deixa eu ver se eu já consigo solicitar a participação do Ney Kloster para essa live. Enquanto isso, vamos ver já? Muito bem. Olá, boa Olá, noite, tudo bem? tudo Tirar os certo? cabelinhos espalhados aqui. Exato. Você Cheio tá de post-it bonita? o seu livro, mostra aí, quero ver. Ele é cheio de marcações e outras coisas também aqui, né? Tem vários recadinhos e outras coisas aqui. Foi bom Mas ter estudado esse livro essa semana, pai? Diz aí. não, foi muito bom. Às vezes a gente fala até que, estudando agora, eu queria ter estudado isso há 30 anos atrás para poder ajudar os primeiros filhos, né? Como sabem, eu tenho 9 filhos e os primeiros foi na tentativa e erro. E Foi do hoje jeito você que foi. pega, do jeito que foi, hoje você pega um livro como esse, que é Estimulando a Inteligência, quer dizer, você vê algumas regras e algumas coisas que se diz assim, puxa, podia ser diferente, né? Mas, graças a Deus, deu para pegar alguns, os últimos deu para poder Deu para salvar. utilizar, deu para salvar, certo? Mas então Mas é um vamos lá. Ele é livro um italiano, se naturalizou muito importante. brasileiro. Estudou, o professor Pierre estudou aqui também, basicamente, como que funcionava alguns computadores, né? E ele pensou, bom, se os computadores já têm uma potência incrível, quanto mais o cérebro humano. E aí fez com que também ele estudasse cada vez mais o cérebro humano e se consolidou basicamente como professor de cursinho, mas ele foi percebendo algumas lacunas nos estudantes brasileiros. E isso ele fala assim com uma revolta muito grande, não é? Diz aí, pai, o que você nota dessa revolta que ele tem com relação a esses alunos brasileiros que passam anos e anos indo, né, ano após ano, para a escola sem aprender de fato o que deveriam. Não, esse livro ele é interessante, que ele tem duas marcas que me chocou assim. A primeira delas que ele fala na terceirização da paternização. Ele fala um pouquinho da nossa responsabilidade de pais no processo educativo. Ela fala assim que chama a atenção e é um puxão de orelha e dizer, cara, não adianta você pôr na escola, você tem o protagonista do estudo do teu filho. Você é o protagonista de mostrar para ele como estudar, de incentivar ele, de fazer, de estudar com ele, de definir metodologias. Então, isso foi uma primeira parte que está bem na introdução ali, na primeira parte ali, que ele fala, olha, não adianta você, não dá para você terceirizar isso, porque o estudo está em casa. E a segunda coisa é que ele fala, ele escarnece, assim, ele põe, né, a ferida, abre a ferida da verdadeira situação do estudo brasileiro, né? Ele comenta do E PISA, né? Faz ali umas análises. comenta que eu fui um aluno que, quando eu entrei no 5º ano primário, entrou a reforma do ensino. E essa reforma do ensino, ela matou o ensino. Então, a reforma não foi uma boa reforma, foi uma péssima reforma, né? Mas ele mostra, assim, com alguns sinais muito claros, né, dizendo, ó, porque você vinha sempre dizendo assim, por que existe o cursinho? Né? Assim, essa é uma pergunta que ele faz no livro, né? Você estuda 9 anos, né, mais 3 de ensino médio, e você tem que fazer um cursinho para entrar numa faculdade. Cara, o que você não aprendeu em 12 anos, né, você vai ter que aprender num ano. Alguma coisa nesse, ele começa a colocar um negócio, cara, deve ter alguma coisa errada, né? Você, 9 anos tentando aprender, e depois você tem que ter um cursinho para ensinar mais ou menos. E ele era professor de cursinho.
E ele mostrava a necessidade disso, e ele batia muito forte, diz, olha, algo está Alguma coisa errado, está estranha, né? alguma coisa está estranha, você não precisa ter agora vamos levar a sério, né? Cara, leve a sério, certo que não Desde estão levando a sempre. sério o estudo, mas nesse processo, ele mostra muito bem que parece que existe uma acomodação aí, né? Alguém parece que ensina, outro parece que estuda, os pais ficam contentes e todo mundo fica contente, mas não está contente, não tem que ficar contente, porque tá alguma coisa errada no ensino. Está alguma coisa errada. Se você tem que chegar e fazer um cursinho para passar numa faculdade, para você poder obter um resultado bom, certo? E lá dizer, agora eu aprendi no cursinho, alguma coisa está errada. E daí ele começa a mostrar também com números, né? E quando você tem indicadores, você começa a poder gerenciar. Né? Enquanto não tinha indicadores, você não sabia como é que estava. Né? Uma pessoa que quer emagrecer, mas não tem balanço em casa, né? Eu estou fazendo o melhor possível aqui, fica difícil e tal. Mas não sabe se as práticas que ela está usando, elas estão levando você para o resultado de emagrecimento, não. Você consegue depois saber que você ainda não entra naquela roupa. Né? Então, ficou ruim. Alguma né? coisa. Né? Alguma coisa. Mas mesmo a roupa é um indicador. Né? E o PISA são indicadores, são testes que são feitos com o pessoal em diversas faixas e mostra que quer ver um conhecimento básico, e testa o mundo inteiro em conhecimento básico. Não é conhecimento específico, mas conhecimento de lógica, de leitura, interpretação, de interpretações, raciocínio, coisas básicas. E o que mostrou, né, desde 2003, né, e a gente está lá só piorando, né, é que a gente está horrível, que o ensino brasileiro é horrível. E estamos falando, mas tem algumas escolas que se diferenciam. Sim, graças a Deus tem alunos que são bons, tem. O que ele mostrou aqui é que a metodologia está errada, que a gente queria alertar aqui o pessoal, né, pais, tomem cuidado, quer dizer assim, aí existe algo errado aí que se você não entrar para corrigir, o fruto vai ser o mesmo. Mas funciona o cursinho? Funciona, mas para que ter o cursinho? Né? Então, não, a questão não é nem o cursinho em si, né? Aqui o tema é especialmente como que a gente pode entender o papel dos pais para melhorar esse índice. Né? A gente tinha lá, exatamente, ele coloca nos sintomas, né? Temos um país que, por cultura, a gente poderia estudar muito mais. A gente tem aí um déficit de enriquecimento, né, na forma de aprender, e que poderia ser muito mais, muito melhor feito, né, se os pais fossem protagonistas nesse processo, se os pais lessem mais, se os pais estudassem mais, e se os pais se interessassem mais pelo que os filhos estão aprendendo, e não só por indicadores como termômetros, que às vezes não vão à raiz do problema. Então, o que ele traz aqui? Né? Ele traz tanto o PISA de 2003, em que a gente só ficou atrás da Tunísia, todos os outros países, 65 países que participaram desse índice, tinham notas maiores do que o Brasil. Depois, em 2009 também, ficamos muito, né, no final dessa lista, ali ficamos em 57 de 65 países, ou seja, o Brasil poderia ser um país muito melhor se cada um de nós soubesse estimular a inteligência e o aprendizado dos filhos e não só fôssemos passando de etapas e de níveis e buscássemos só notas e recompensas superficiais para o processo de aprendizado das crianças. Essa é a preocupação, né? Ele fala, olha, bom, todos somos mal educados, precisamos recomeçar a partir de agora. Então, ter essa disposição de eu mesma, né, procurar me interessar mais pelo que o filho aprende em sala de aula, por esse processo, mais do que simplesmente quanto ele tirou da nota, ou quanto que ele está, quantas páginas ele fez, mas ter essa preocupação genuína sobre como flui aí o aprendizado das crianças, não ser uma coisa só terceirizada. Então, esses são os sintomas que foram aparecendo. Né? Ele vai pondo ali os dedos na ferida
dizendo, brasileiros, precisamos fazer alguma coisa, não podemos simplesmente deixar correr os 9 anos letivos. Ele critica um pouquinho aqui as professoras, né, as maricotas, né, que são, às vezes a gente, eu sou professora, sou pedagoga, então tenho aqui né, o microfone para dizer, olha, a gente tem sim, tem ali uma preocupação, mas é óbvio que tem muitas coisas que poderiam melhorar, e é óbvio que muitas coisas vão depender também desse grau de exigência dos pais, para que o estudo seja para que seja uma cultura de estudo em casa, assim, né? Então, essa preocupação de que a gente não fique só vivendo de carnaval, não, ainda não, e levar, até quando as crianças vão empurrar, né, as obrigações para frente sem se comprometer de verdade. E ele diz, a primeira coisa é que as pessoas não sabem assistir aula, mas antes de assistir aula, as pessoas não sabem ouvir umas às outras. Ele fala, isso é um costume que se aprende em casa. Esse costume de prestar atenção, de não interromper um adulto quando está falando, de ter um mínimo de disciplina, como essa higiene da vontade, para que eu consiga me organizar, né? Basicamente dominar o meu corpo, o meu sono, dominar a minha vontade de fazer outra coisa, para concentrar naquilo que eu devo fazer. Então, são algumas coisas que vão dando esses indícios se eu estou apta para aproveitar a aula ou não, né? Então, todo esse empenho que os pais colocam em que os filhos sejam educados, saibam ouvir, esperar a sua vez de falar, mostra como que eles podem também assistir bem uma aula, né? Diz aí, pai, você uma coisa que é eu queria... Fala aí, os dois são professores aqui, a gente... Qual o tema? Eu sou professor e pai, e a gente vê que existe... Nós estamos nesse processo, tá ruim porque as duas partes, os pais e os professores, falharam nisso, né? Falham nisso. Uma das coisas importantes é a gente saber não confundir os meios e os fins e para onde a gente quer chegar, né? Esses dias estava conversando com o meu caçula aqui, vamos dizer assim, por que você vai na aula, né? Vamos dizer assim, ou por que você estuda, né? Então, se a gente para e diz assim, por que eu vou na aula? Eu vou estudar para aprender. Então, esse é o fim, né? Eu estudo e eu estudo para aprender. O que é aprender? É guardar esse conhecimento para sempre. É aprender isso. Então, eu não vou na escola para, assim, ir lá assistir aula. Eu vou lá para verificar um conteúdo que eu tenho que aprender. Então, eu não estou lá na aula para assistir aula, porque senão você está numa atividade passiva. Eu não estudo, né? Eu tenho que vir em casa estudar para aprender. Como que isso está sendo burlado? Né? Que mostra esse processo aqui, que existe uma burla disso. Quando a gente usa isso de forma errada. Hoje nós temos um indicador. Qual é o indicador do estudo? Né? Na realidade, a prova, ela deveria ter uma finalidade de verificar se o meu método de ensino está correto. Então, se o método está dizendo que está correto porque eu aprendi aquilo mesmo, que eu não só tenho uma ideia das coisas. E como é que eu posso burlar esse método? Né? E fica pais, professores e alunos, todos os envolvidos contentes. Existe uma maneira de burlar isso, e até no livro dele fala, diz assim, como é que faz? Quanto mais próximo você estuda da prova, né, mais próximo é o seguinte, o cara safado mesmo, que quer ir bem na prova, ele levanta de manhã e faz um grande resumo, estuda, porque daí ele usa a memória recente, aquela memória volátil, né? É o cara que estuda, daí vai lá, faz a prova, mas sabe que de noite ele vai começar a esquecer tudo aquilo, porque não houve tratamento daquela informação. E é isso que acontece, é isso que acontece na maioria dos estudos, né? Por isso que acontece, por que o PISA tá errado? Porque pais e professores estão olhando uma ferramenta, né? Mas essa ferramenta ela é muito boa. A prova não é ruim ter prova, é bom ter prova. Se não tiver prova, não tem avaliação se o teu método está certo ou não. O problema é que se a gente burla o indicador, se a gente faz algo que facilite a minha vida, para mim não ter complicação, eu vou lá e tiro 9, ou 8, ou 7, né? 7, 7, 7, 7, passei de ano, tá bom.
Só que o que eu aprendi de tudo isso? Não tem, não sobra. Então, assim, esse processo, e olha, está todo mundo feliz, o menino passou de ano, tirou tudo 7, está tudo perfeito. E o que está errado para que a gente tenha um resultado do PISA lá? É a metodologia de ensino, que ela não está feita para aprender, para guardar o conhecimento, está feita para fazer uma prova que tire 7. Mas a gente não estuda para tirar 7 na prova. Não, mas, por favor, a gente quer tirar de 7 na prova. Mas, não, a gente quer aprender, certo? Eu tiro 7 porque eu sei da prova, eu tiro 8 porque eu sei na prova, e eu tiro 4 porque eu não sei aquela matéria, e isso tem que me chamar a atenção. Será que eu estou estudando corretamente? Será que o meu método de ensino está correto? Será que a forma com que eu estou fazendo é a melhor forma que eu tenho? E eu tenho duas entradas da informação, né? Que a gente tem. Um é, como você falou, é assistir bem a aula, né? Eu fico lá 4 horas. Eu posso jogar fora 4 horas, né? Ficar copiando, né? Mas copiar de uma maneira mecânica, né? Que não me importa nada. Ou posso aproveitar 4 horas. Depois eu tenho que estudar em casa também. Eu tenho que fazer o reforço disso. Aí a gente já está entrando numa segunda etapa disso aqui. Mas eu queria formar bastante isso, porque eu fui afetado por isso, né? Várias pessoas foram afetadas com isso, que você querer estudar para a prova, assim, não ter essas ferramentas. E o Pierre, ele é muito claro nesse livro, ele fala, esse é o caminho, nós estamos nesse caminho porque as ferramentas estão erradas, né? O professor Pierre fala disso, né? E eu achei, assim, ele começou a dar palestras sobre esse tipo de estudo, de formas, né? E ajudou muita gente. E ele tem 3 livros, esse faz parte do segundo livro, esse é o livro voltado para os pais, como estimular. Depois tem um livro muito parecido, voltado para professores, e depois tem um para o aluno, cara, comece a estudar, né? Estudar sério, né? Seja um profissional do estudo, né? Não dá para você só olhar as coisas e dizer assim, não, eu vou tirar 10, eu vou tirar 9, vou tirar 8 ali, vou passar de ano e fica todo mundo contente. Fica contente, mas a conta, uma hora chega. A conta chega e custa caro se a gente não usa uma metodologia correta. E Cissa, é muito complicado reverter isso? É impossível de reverter essa estrutura? Né? Não, não é não. Olha só, aqui o nome do livro chama Estimulando Inteligência. Esse é um livro que vai mostrar pra gente, primeiro, esses sintomas que a gente viu aqui, um PISA péssimo. Aqui ele fala, muitas pessoas conseguem tirar notas e não aprendem nada, porque pega ali aquela casquinha da última memória, aquela informação, põe ali, vomitam na prova na hora H, e passam 2, 3 semanas, 2, 3 meses, 2, 3 anos, já não lembram de nada do que viram. E essa é uma situação que vai cada vez uma bola de neve. As pessoas vão se acostumando em simplesmente não estudar com profundidade e assim como que passando um esmaltezinho assim na hora das provas. E a gente vai se acostumando com isso. Agora a pergunta que o pai fez aí, como fazer, né? Como fazer para mudar esse assunto, para reverter essa situação? O próprio professor Pierre, ele fala que a gente precisa, né, de algumas estratégias, especialmente os pais, né? Mais do que simplesmente perguntar quanto que ele tirou na prova, a gente está dando aqui já algumas dicas, né? Ele já vai dizer, quando você for estudar com teu filho, por exemplo, não adianta você chegar e falar, olha filha, logaritmo, não me lembro, estudei já faz muitos anos, deixa pra lá e tal. Não, a gente tem que ter essa coragem de dizer, espera aí, vamos estudar juntos, né? Não ter esse medo de aprender de volta. Ele fala o quanto isso ajuda a gente a se reciclar nessa disposição de aprender. Então, a disposição de aprender também por parte dos pais. Não achar que isso aí é lá com a tua mãe, lá com a tua professora. Não, que isso nos interesse e esse gostar de aprender comece pelos próprios pais. Esse é um comecinho aqui que a gente precisa ter muito claro, não ter preguiça de mostrar que a gente está disposto a aprender também, não é se livrar desse assunto, né? E esse que você falou, é uma coisa muito importante, né? Porque não é estudar para a prova,
né? Não, eu quero aprender. Quando o pai diz, não, não quero nem aprender esse negócio, isso aí, eu nunca mais usei isso aí, esquece, isso aí é uma coisa... Aí você Tiro no está pé. levando o filho a entender que ele só precisa resolver aquilo para a prova, né? E quanto mais a gente tem de conhecimento, quanto mais a gente estuda, o básico, não me ajuda em todas as minhas áreas. Não é só na hora de fazer a prova, mas ele me ajuda a ter raciocínio, a ter lógica. Vamos pensar com uma lógica aqui. E é importante que os pais já têm uma vivência maior. Às vezes ele não tem o conhecimento, mas ele sabe que ele lendo um pouquinho ali, ele consegue, né, ajudar o filho a fazer algumas perguntas e fazer ele crescer dentro dessa necessidade de aprender. Então, se ele diz, não, vamos aprender junto, e um dos fatores fundamentais no aprendizado é a parte emocional. Daí, às vezes, ele pode dizer, não, pai, pode deixar que eu vou dar conta disso aqui, mas aquele estímulo do pai de dizer... Epa, estão me ouvindo? Senhor Ney Kloster dizendo aqui que esse estímulo emocional faz toda a diferença, né? A criança se virar sozinha, ou ter lá um professor terceirizado, um professor particular, é muito diferente do que um pai e uma mãe que sentam ali junto e que falam, não, peraí, o que te interessa, me interessa também. Eu quero aprender, eu quero melhorar aqui eu quero melhorar essa disposição de aprender isso, de explicar isso, porque, em primeiro lugar, o conhecimento, ele nos faz ampliar o nosso repertório, nos faz crescer numa série de coisas. Então, essa disposição de estudar tem que partir de nós, dos pais, né, dos professores. E eu queria trazer aqui, até o pai voltar, tivemos aqui um probleminha técnico, né? Mas eu queria trazer aqui 3 pontos que o professor Pierre costuma trazer, que é a relação com o sono, que é a relação com a memória, e também aqui algumas dicas concretas sobre esse processo de aprendizado. Então, a primeira coisa é a gente precisa forçar o nosso cérebro um pouco mais. Não ter medo de fazer essa pequena musculação mental, né? O professor Pierre até brinca disso, né? A gente precisa fazer o nosso cérebro sair da zona de conforto. Mesmo que seja cansativo, estudar, por exemplo, um pouquinho colocando ali no papel, lápis e papel, ele fala muito da importância de sentar para fazer isso, gastar um pouquinho de cotovelo e colocar no papel aquilo que a gente lembrou. Às vezes aqui a gente vai estar numa live como essa, por exemplo, e normalmente a gente não está anotando as coisas que a gente ouve numa live, daria para fazer isso, mas a gente pode depois já sistematizar aqui algumas ideias principais. Puxa, sintomas. Sistema brasileiro com muita dificuldade de abarcar aqui um estímulo real de aprendizado. Depois, o que mais que a gente observa aqui, né? A gente percebe que as pessoas não sabem assistir uma aula bem, porque não sabem parar para ouvir, não sabem se interessar pelo que o outro está falando, não sabem por que estão indo para a escola. Isso que o pai falava, perguntei ali para o Dude, perguntei, por que você está indo para essa aula? Por que você aprende? Por que a gente vai para a escola todos os dias? A gente precisa sair do óbvio, né? Mesmo que alguma vez a criança diga, só para fazer essa prova aqui me livrar disso, né? A gente tem que dar a volta por cima e mostrar que existe, no papel de um estudante, esse estímulo pessoal por ser melhor, por aprender, por adquirir vocabulário, por colocar-se no lugar do outro, por enriquecer-se culturalmente, por conhecer-nos melhor. Quando a gente vivencia o estudo assim, a gente vai ampliando todos esses aspectos. Já estamos aqui no hashtag #VoltaNey. Vamos ver se ele aparece aqui. Qualquer coisa eu vou pôr a Gessilene aqui. Vou chamar o Pedro Kloster aqui também para nossa live. Voltou. Voltei. Alô, tudo bem? Tudo bem, desculpa aí. Estávamos aqui justamente falando como emocionalmente faz bem ter aqui o pai por perto. O pai, na hora de ensinar o filho ou de acompanhar ali o estudo. Era isso que você falou, até que de repente aconteceu aí algum probleminha. Pode voltar aqui a compartilhar Então, sua ideia. Essa é a ideia de dizer assim, a gente tem que estar junto com o filho, a gente tem que estar ensinando ele, não ter medo de dizer que a gente não sabe fazer. Certo? E fazer algumas perguntas, ajudar, sentar, porque ao você fazer isso, você estimulou ele a aprender.
Quando a gente vai para o lado contrário, diz, não, isso aí não sei, isso aí é muito ruim, é difícil, eu não aprendi nunca isso, esquece isso, não fala isso. Se você não aprendeu, é a hora de aprender junto com o filho. E é legal ele estar estudando junto com você, você vendo. Claro, você não vai aprender tudo, mas aquele pouquinho que você deu de emoção para ele foi muito importante para ele poder ali exercer isso para frente lá. Tá? Exato. Ele diz aqui, até algumas vezes eu pus no feed também do meu Instagram, essas 3 ideias que a gente costuma observar ao longo dos livros do professor Pierre. As 3 ideias são: se eu ouço uma informação, muito fácil que eu esqueça. Então, se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo algo, né, se eu vejo algo com imagens, aí sim eu entendo melhor aquela ideia. Mas se eu pego um papel, se eu faço aquele cálculo, se eu faço aquele mapa mental, se eu faço, eu aprendo. Então, esses 3 verbos nos ajudam a situar um pouco mais que o aprendizado não é automático. A gente precisa de um esforço, implica esforço, e os pais precisam ajudar que esse esforço seja real, e que esse esforço não seja só repentino para se livrar de uma prova, mas que ele faça parte de um processo muito mais longo, que é cada dia um pequeno esforço. O professor Pierre fala isso, né? O tempo exige esforço. A gente precisa contar com o tempo e com essa pequena musculação diária, que é o esforço diário, de perguntar para o filho: o que você aprendeu hoje? O que você encontrou, ouviu de interessante que seus professores te contaram hoje? É natural que os filhos deem uma resposta bem, uma evasiva assim, preguiçosa, dizendo: acho que não foi nada de interessante, nem me lembro, já estou cansado. A gente precisa insistir, perguntar de volta: não, mas diga alguma coisa, vamos lá. Teve aula do quê? Matemática? Não. Teve aula de literatura? A gente não pode se permitir, né, uma resposta, uma evasiva assim, simplesmente colocar uma música no carro, puxar uma outra conversa mais cotidiana ali, mais prática. Não, a gente tem que ter essa coragem de fazer essa musculatura do esforço, dizer: filho, pelo menos, vamos fazer um combinado. Quando a gente entrar no carro, pelo menos 3 coisas que você aprendeu hoje, você vai me contar, e eu vou te contar 3 coisas que eu aprendi também. Essa troca é muito construtiva, né, de verbalizar o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu. E também aqui o professor Pierre, ele não fala só desse aprender, enfim, ouvir e aprender. Ele fala que um estudante é muito diferente de um aluno. As pessoas usam como sinônimo, e ele já brinca, ele fala assim: no Brasil existem milhões de alunos, mas pouquíssimos estudantes. E a pergunta é: será que meu filho ele é um aluno estudante ou é simplesmente um aluno matriculado ali que frequenta algumas aulas? Para que meu filho seja um aluno estudante, preciso eu mesmo pensar aqui quais são as estratégias para que isso aconteça. Então, a estratégia número 1, perguntar o que ele aprendeu. Estratégia número 2, ter ali um diário de estudo em que ele possa anotar numa folha em branco, numa pasta, o que ele aprendeu hoje. Faz aqui um desenho do que você lembra. A gente precisa desse repertório que é mais pedagógico, porque é assim que a gente vai criando essa cultura de aprofundar, não só numa véspera de prova, para ter um indicador satisfatório e cumprir uma tarefa burocrática e seguir ali ano após ano essa prática de, né, simplesmente fazer por se livrar, mas vibrar com aquilo que a gente aprende dia a dia. Fala aí, você está falando de uma coisa muito importante, né? Quer dizer, é o diário, né? É a coisa. Ele fala muito desse trabalho, que a gente não aprende um dia, a gente aprende diariamente um pouquinho. Não adianta você querer um pão, né, inteiro numa bocada, você morre e não consegue comer. Mas se você fatiar e todo dia foi comendo um pedacinho, aquilo faz um bem muito grande para você. E o estudo é da mesma forma. Então ele fala muito dessa técnica, né? Matéria dada, matéria estudada. Certo? Hoje, ou seja, onde que os pais são protagonistas? É isso que você estava falando. Quer dizer, eu tenho que ajudar o meu filho com que ele concretize o aprendizado de hoje, né? Então eu tenho que fazer com que ele pegue e diga assim: vamos, em primeiro lugar, põe no papel aqui tudo que você lembra da aula de hoje. Se ele não conseguir pôr nada,
Nós temos que verificar qual é a metodologia que ele está usando. Estava tendo um eco, Cissa, acho que você tem que abaixar um pouco o teu aí. Baixa um pouco o teu som aí. Então, a gente está vendo que se ele não consegue pôr nada no papel, se ele não consegue falar nada para você, então a metodologia que ele está usando para assistir a aula, ele está distraído, ele está vendo a borboleta, ele está vendo todas as coisas, ele está... eu tenho que repensar a forma de fazer, eu tenho que sentar com ele e ver o que você faz, como é que você assiste a aula. Você escreve, você está fazendo... Então agora, começa a falar em cima do que você leu, do que você escreveu. Ainda tem um ruído ainda, se você baixar um pouquinho mais, ainda fica melhor. Tá no mínimo aqui, pai. Vou fazer então, o seguinte. Né? E aí, assim, se você consegue fazer com que ele crie esse hábito, né? E aí nós temos várias etapas, né? Eu tenho que fazer isso com a criança que está no comecinho, na pré-escola. Ela só vai me verbalizar o que a professora fez. Então, eu criei esse hábito. Depois, ela está no ensino fundamental. Eu peço para ele escrever numa folha, desenhar. E no ensino após a aula. Se logo depois da aula você tem a tarefa feita, né? Então, quer dizer, eu recebeu a tarefa, então vou fazer agora ou vou fazer no dia da entrega? Fala para o filho que se ele quiser ser um menino inteligente, estudar menos e aprender mais, acho que todo mundo gostaria disso, né? Estudar menos e aprender mais. Qual é a regra? Qual é o segredo? É você estudar e fazer a tarefa do dia no dia que deu. Porque daí você usa a memória recente, no dia você consegue lembrar do professor, a voz do professor ainda está na tua memória. Depois de uma noite, isso aí vai diminuindo, na segunda noite vai diminuindo, na terceira noite, quando ele vai fazer o exercício, ele vai ter que olhar a matéria, ele vai perder mais tempo. Fala, filho, vamos ser inteligentes, vamos estudar menos e aprender mais. Não dá tempo hoje de a gente fazer. Você quer brincar mais? Então vamos fazer dessa forma. Eu vou mostrar para ele que essa é a maneira. E o professor Pierre, nos seus livros, ele explica um pouquinho como isso funciona, com imagens, com teste, como que é essa parte, né? Que se você fizer, né, não estudar, é como se você estudasse, né, fala de escrever na areia e escrever na pedra. Isso, posso contar essa parte aí também. Fala um pouquinho sobre isso, Cícera. Acho muito interessante como ele conta, né, que o nosso cérebro, ele fala que a gente vai simplesmente adquirindo algumas memórias recentes, né, ele fala dificilmente alguma coisa que eu aprendi é muito emocionante. Normalmente de uma aula toda a gente lembra de alguma piada, né, assim, porque normalmente a gente fica com as coisas mais estranhas, assim, ou mais cômicas da aula, se a gente não tem ali uma boa atenção. Mas, se eu já vou ouvindo algumas ideias e vou retendo ali algumas informações, é como se eu fosse escrevendo na areia, porque é uma informação ainda muito superficial. E ele fala que todas essas informações vão sendo guardadas ali no sistema límbico, nesse hall de entrada do cérebro, até que eu pego o meu lápis, um papel, e eu estudo ativamente. Ele fala muito dessa diferença de um estudo passivo para um estudo ativo, em que eu pego aquela informação e transformo em um desenho meu, em um esquema meu, em que eu vou usando ali outros elementos de criatividade e vou, na verdade, ele fala como se eu fosse esculpindo em pedra aquela informação. Quando eu estudo, aquilo vai esculpindo em pedra. Mais do que simplesmente esperar a noite de sono, que vai como que subir a maré e apagar tudo, ele fala que esse é o momento em que eu vou preparando ali a informação para ser armazenada no córtex. E essa noite de sono, ele diz que é interessante que ele mostra até essa imagem. Quem já viu alguém trocar um pneu com o carro em movimento? Imagina uma pessoa com o carro em movimento e você tentar trocar o pneu desse carro em movimento. Ele falou, é impossível. E o nosso cérebro é assim também. O nosso cérebro, ele não para
durante o dia para poder trocar essas informações e acoplar ali as memórias novas junto com aquelas informações mais antigas. A gente precisa depois de ouvir aquela aula, assistir aquela aula, ouvir aquela live, eu vou pensar assim, quais são as ideias principais? Eu vou sistematizar aquilo no meu caderninho, repensar o que eu vivi hoje, o que eu ouvi hoje. Então, em primeiro lugar, ser mais protagonista aqui das minhas leituras, dos meus estudos e revisitar aquelas informações importantes, sintetizando lá em pontos pequenos, transformando em imagens, para que eu possa já pregar aquele estudo e na hora que eu for dormir, o cérebro, sim, o carro parado, ele consegue transpor aquela informação nova junto com as outras memórias antigas, já como que trocando esse pneu para um pneu novo, né? Entre aspas, essa analogia do pneu, para a gente entender que o nosso cérebro precisa dessas horas de descanso, para que depois a gente possa começar o dia seguinte com ele zerado ali. Né? Se eu simplesmente assisto às aulas e vou dormir sem ter estudado, aquela informação que eu só escrevi na areia, ela é apagada. Mas se eu tive esse cuidado de estudar, revisar, repassar aquilo que foi o mais importante, aí sim eu consigo salvar aquela informação em pedra e depois transpor aquela memória que estava ali no sistema límbico mais superficial, transpor aquilo para o meu córtex. Óbvio que isso vai supor um revisitar aquele conteúdo. Na aula seguinte eu já vou falar sobre a tarefa que eu vivi, sobre o assunto que eu estudei, e aquilo vai fixando cada vez mais aquela informação. Olha, tem uma fotozinha aqui, que é muito interessante aqui, não sei se vocês conseguem verificar aqui, certo? Sim. Onde ele fala que o córtex é como se fosse o HD do computador, é a memória que fica para sempre, se tira da tomada não tem importância, né? E o sistema límbico é como a memória RAM, aquela memória que se usa para operar as coisas, que você tirou da tomada, ele apaga tudo. E ele também fala uma coisa muito importante, que nós fomos criados, né, com um sistema circadiano. Né? O que quer dizer que é o sistema circadiano? Que ele tem um ciclo diário de fazer essa passagem de onde entram as informações, que ela entra sempre e vai ser armazenada no sistema límbico. Né? Você recebe o telefone de uma pessoa que acabou de falar para você o número de um telefone, se coloca ali no sistema límbico. Mas no sistema límbico, do jeito que ele entra, ele vai embora. Porque às vezes, 20 minutos depois, fala, cara, nem sei como que o telefone. Certo? Como é que eu consigo definir para esse aqui que ele é tão fácil de receber e tão fácil de apagar? Certo? Se você pegar o telefone e escrever, né, faça esse exercício, você vai notar que você vai reter por mais tempo e você deu ao cérebro uma informação que aquilo tem que guardar. À noite, você tem que ter um sono profundo, ele chama o sono REM, um sono em que os teus olhos, ele fala é a sigla em inglês, os teus olhos ficam girando. Esta hora, ele tem nas lives dele, é muito interessante, que ele fala que você fica ali, né, quase que morto, né, ele desliga todo o teu cérebro, e ele pega as informações, ele tem que limpar a informação do sistema REM, do sistema límbico, para passar para o córtex. O sono que você sente, né, é quando esse córtex está cheio. As crianças, quando são nenê, elas enchem rapidamente isso. Por isso elas têm que ter vários sonos. Né? Um bebê ele tem um sono, ele enche e aquilo dá um sono, cansaço. Ele vai embora. Ele tem que dormir. Se ele não dormir, ele apaga. Você pega aqueles pessoal que faz no exército, que não deixa eles dormir, eles vão indo, tem uma hora que o próprio organismo desliga e eles dormem. Chega, de não pé. aguento. Não aguento mais. Porque ele tem que esvaziar essa informação. E você não dorme porque você está muito cansado. Quem já fez um retiro espiritual, assim, que ficou sentado o dia inteiro recebendo informação, chegou no final do dia, estava cansadíssimo, certo? Você fala, pô, mas eu não fiz nada, fiquei só sentado, comendo e assistindo, né? Mas o que aconteceu? Um monte de informação, ele encheu,
e o teu organismo dá um sinal, cara, você tem que deitar, Preciso organizar isso aqui. E organizar isso aqui. Sim. Se você está numa cidade andando, você é taxista aqui em Curitiba, você anda o tempo todo assim, você chega em casa, você está bem, porque você anda num lugar conhecido, não enche tanto esse sistema com informações novas. Se você vai fazer e fica o dia inteiro andando numa cidade nova que você não conhece, chega o final do dia, você está cansado. Você fez a mesma atividade em 2 lugares diferentes, só que no outro ele teve que reter, porque eram muitas informações novas, ele foi retendo uma série de informações. Né, que o cérebro é muito inteligente, ele economiza energia. Se ele já viu que você se você sabe o caminho, ele nem põe para você pensar, você vai no automático. Ele quer economizar energia, mas quando você é uma coisa nova, você faz. Então, vamos agora ligar o sistema límbico, esse sistema o circadiano que você tem. Aí vem a informação que a gente falou agora há pouco, né? Matéria dada, matéria estudada, porque quando você estuda no dia, você usa essa matéria básica para aprender. E o que eu falei lá? A gente falou lá no começo da live. Eu posso usar esse sistema límbico também para burlar no meu sistema de aprendizado. Para mim fazer só a prova. Mas eu não tenho que fazer a prova. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender para sempre aquilo ali. E às vezes a gente não sabe, não consegue ensinar o filho, porque a gente era... não vamos dizer assim, safado, a gente usava o esquema que todo mundo estava usando. Eu estudava para ir bem na prova. E isso a gente tem que acabar. Certo? A prova é só uma maneira de dizer se é a maneira que eu estou estudando. Então, não incentivar o filho a fazer esse tipo, não, vamos acordar mais cedo, vamos estudar perto da prova, que daí vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Você vai se enganar dentro desse processo. Então, vamos lá. A Cissa comentou, só pegando assim, primeira coisa, tem que estudar com caneta e escrevendo. E ela falou um negócio que eu achei maravilhoso, assim, você quer aprender sobre carro elétrico? Leia e escreva num pedacinho de papel as principais ideias que você levou 10 minutos lendo. Se teve uma live que você gostou, pega um pedacinho de papel e uma caneta e escreva. Não pegue o celular e digite. Isso não funciona. Porque quando você escreve, você faz mais processos mentais. É a escultura do seu cérebro. Você escreve e você movimenta muito. E se você olhar, tem um livro que é o terceiro, estava estudando para concurso, ele mostra em figuras a diferença entre você digitar e você escrever a palavra A. No cérebro é muito diferente. E o que você, quando o cérebro de noite, nesse período circadiano, vai fazer a limpeza do sistema límbico, o que ele leva lá para o córtex? Aquilo que a Cis falou, o que mexeu com a tua emoção. Então, quando o pai veio, pegou nele e falou, vamos aprender isso junto, cara, você mexeu na emoção. Você pôs uma dose ali para o córtex dizer assim, isso aqui é bom, vou levar. Segundo, a piada que o professor fez, mas talvez isso não seja tão importante. Né? E a terceira é aquela, vamos dizer assim, o que você reforçou com várias ações, que você teve que ter várias ações do cérebro para que aquilo acontecesse, para aquilo que construiu. Seu cérebro vai pensar, puxa, deu trabalho isso aqui, deu trabalho, melhor guardar. Porque se ela insistiu tanto, se deu tanto trabalho, eu já vou deixar aqui no lugar especial, nesse córtex, né? Não vou simplesmente eliminar. Mas aquilo que eu simplesmente ouvi em sala de aula e não me esforcei por aprimorar, aquilo vai por água abaixo. Vai ser jogado na lata de lixo aqui do nosso sistema límbico. Um ditado que o professor dita e você escreve, ou você lê e escreve, isso não é legal. Agora, se eu leio um texto, né, e escrevo a minha ideia do texto, eu construí, eu criei a escultura, eu mostrei para o cérebro, eu criei uma ideia dentro do cérebro e ele vai dizer, isso aqui eu vou guardar. Quando eu peguei a informação e copiei, eu tinha 2 filhas, isso aqui é muito bacana assim, eu tive um exemplo de como que é você fazer essas coisas e só copiar.
Eu, eu tinha duas e ela estava até fazendo um estudo, eu cheguei lá, e era uma definição, certo? Uma definição sobre o que é Constituição, né? E aí ela estava, era bem no ensino fundamental, daí eu falei para ela, filha, vamos lá, você leu, né? E aí eu fui fazendo com ela um desenho, certo? Que a Constituição eram homens, então eu desenhei um homem com outro homem, né? Num estado, né? Daí desenhei mais ou menos o Brasil, né? Que, vamos supor, que define as leis para evitar, era uma definição bem simples, assim, que as pessoas sejam egoístas. E eu não sabia qual que era, como é que eu ia pôr o egoísta dentro dessa história, porque eu pus um homem, outro homem, um país, e pus um caderninho que define as regras e as leis, e numa sequência que estava escrito. E aí o meu filho mais velho estava passando, falei, qual que é o egoísta? Ele falou, o cara que fica olhando para o umbigo. Daí eu fiz duas risquinhos, como se fosse a barriga e o umbigo. Tampei a informação básica e pedi para ela ler. Para ela me dizer, né? E ela descreveu o texto inteiro. E eu falei, filha, você lembrou do texto ou do desenho quando você estava falando? Ela falou, lembrei do desenho, pai. Porque foi nós que construímos isso. Ela construiu junto, ela foi desenhando. E outra coisa muito importante, pai, que eu aprendi muito, não vá você fazer para ela. Dá a mão e pede, desenha isso, desenha aquilo, porque ela tem que estar com o lápis na mão. Não é você resolvendo o exercício ou fazendo o resumo. Eu fui para uma outra sala, e aí tinha uma menina que era mais revoltada em cima desse método. Ela adorava fazer cadernos de resumo maravilhosos, enormes. Mas ela estudava muito, mas era pouco eficiente em relação ao aprendizado. E ela pegou, eu peguei o mesmo texto, um parágrafo, né? E ela tinha acabado de fazer né, copiado aquilo de um livro, certo? Bonito, com letrinha, tudo certinho. E eu tampei e falei assim, me diz o que você escreveu aqui. E não saía nada. Por quê? Por que não saía nada dela? Porque o cérebro dela fazia só uma cópia. E ele não construía a ideia, que é a parte importante, que era a construção da ideia, né? E aí ela se convenceu, né? Vendo esses dois exemplos lá, é bacana porque a gente conseguiu ver duas situações e ver a importância dentro disso. E se você faz isso diariamente, de construir a ideia, né? Como o que você lembra, o que você construiu, você aprende com muita facilidade. Então não precisa ser gênio para estudar. Não precisa ter, não, tem uma inteligência ruim. Não, todos nós temos inteligência. O que a gente não tem é o método correto. A gente não está usando a ferramenta correta para usar o cérebro como ele necessita fazer. Né? Eu acho que a gente, até o próprio exemplo do professor Pierre, agora a gente já está aqui indo para o final da nossa live, o professor Pierre, ele conta que ele trabalhava o dia todo, estudava à noite, fazia faculdade à noite, e antes de dormir, ele parava um pouquinho ali e revisava o que ele aprendeu naquelas aulas. Ele falava a importância de dar uma revisada nas principais ideias antes de dormir. Porque a hora que a gente dorme, a gente reseta ali o nosso sistema límbico e a gente não pode perder essa ocasião de desperdiçar todo aquele empenho, aquelas horas. Então aqui, para a gente fazer valer as horas que a gente está aqui hoje, né? O que eu aprendi hoje? O que a gente viveu hoje? Não ir dormir sem fazer esse checklist aí de pensar, bom, quais foram os principais aprendizados do meu dia, alguma palavra nova, conseguir viver aquela meta pessoal que eu tinha me proposto. Também aqui com relação a essa live, ter claro, né, a gente falou aqui no início, né, ter claro os sintomas da nossa falta de comprometimento no estudo. O professor Pierre traz isso à tona, e é importante que a gente não se acostume com uma métrica baixa, ou não se acostume com resultados que são satisfatórios, mas que não
não refletem um aprendizado real. Se eu não me lembro que são logaritmos, eu não posso dizer que eu aprendi. Eu preciso sentar com meu filho ali que está na 8ª série, sentar com meu filho do 7º ano e ter essa disposição de aprender de novo com ele para mostrar essa importância de estudar sempre. Ter claro que a gente precisa revisar isso antes da nossa noite de sono, verbalizar, desenhar. Quanto mais elementos criativos, melhor, para a gente não deixar o nosso cérebro preguiçoso. A gente precisa fazer essa musculação, ativar, né? Não deixar só enfim, o mínimo esforço, né? Mas colocar o nosso cérebro para funcionar, seja contando o que aprendeu, fazendo um teatro, desenhando. Quanto mais elementos criativos, melhor para que ele pense, bom, isso aqui é meu, deu trabalho, não vou esquecer mais. E lembrar dessas 3 ideias. Se eu só ouço uma ideia, esqueço. Se eu vejo, vejo ali mais elementos, eu entendo, mas se eu faço, eu aprendo. Essas são as 3 ideias principais aqui do professor Pierre, pensando que precisamos de mais hábitos de leitura e estudo. Precisamos aprender a gostar de estudar, né? Até em algum momento eu ouvi o pai falar, olha, filho, faz logo isso para a gente brincar, né? Em geral, a gente pode até ter essa fala, assim, mas a gente também precisa ter cuidado para não parecer que o estudo é menos... Tudo bem que exige mais trabalho, é menos legal do que brincar, né? Mas é importante, é uma fase importante e a gente precisa que ele tenha essa busca de desafios, esse interesse real e que os pais coloquem aí esse empenho verdadeiro em que eles consigam estudar bem, né? Uma coisa que está lá no final do livro, que a gente passou aqui, que talvez a gente possa perder isso, é a importância da leitura. Leitura, a importância sim. da leitura. E ele até comenta ali, que, às vezes a própria escola não escolhe muito bem os livros e te obriga a ler leituras que não agradam. Então as pessoas começam a ter uma reação negativa à leitura. Então, o que os pais têm que fazer? Tem que achar uma hora do que o filho gostaria de ler, né? Assim, vamos pegar aí os heróis gregos, ele gosta, vamos falar sobre... achar alguma coisa que ele gosta. E aí, colocar todo o interesse, perguntar para ele como é que foi aquele livro, ver. E também, né, um exemplo de você lendo o livro também. Você tem que ter teu livro de cabeceira, né? Se você fala, filho, lê você, mas eu não tenho livro de cabeceira, certo? Eu não tenho livro de cabeceira, eu não estudo nada, né? Aí não tem jeito. Então, uma das coisas muito importantes é o hábito de leitura. Incentivar as crianças a ler. E aí vai lá no comecinho, né? Nós tivemos até algumas pessoas que a gente conversou, né, que falavam assim, como é que eu ensino a minha filha a estudar? Falei, primeiro começa a ler. Primeiro começa a ler. Mas ela não sabe ler, então você lê para ela. Você começa a ler. Quando você passou essa etapa, assim, se conseguiu colocar isso, e eu posso colocar essa vontade de ler, isso com 4, 5 anos, ser um contador de histórias, né? Daí essas histórias são criadas na cabeça da criança e ela vai começar, quando ela lê, ela vai continuar criando essas histórias. Então, comece bem cedo contando histórias, criando histórias, depois incentive ela a ler. Porque com a leitura, com o hábito de assistir, estudar diariamente a matéria dada, e com mais um hábitozinho de assistir a aula, né, não sendo passivo, mas, né, não só ouvindo, vendo, mas escrevendo e construindo o teu resumo diferente do que está na prova, diferente do que está no caderno do livro, da tua forma, você vai fazer com 3 pequenos hábitos, você vai fazer uma diferença para o Brasil, né? Faz uma diferença para o mundo. Você criou uma metodologia de pessoas e você vai estimular a tua inteligência, certo? De uma forma muito grande, né? E você vai muito bem nos concursos, vai muito bem nas provas, vai muito bem, né?
em todos os... Vai ser uma pessoa melhor, né? No fundo, ter Exatamente. essa dimensão social, essa dimensão, enfim, de autoconhecimento, vocabulário, um monte de coisas. Contando mais uma historinha, né? Pode contar uma historinha, se você dá tempo de contar uma historinha? Pode, deixa. A última historinha. Essa menina, essa minha menina que a gente fez, que a gente definiu lá da Constituição, eu sempre falava com ela, né? Estuda a matéria do dia, estuda a matéria do dia. E depois, mais tarde, ela me contou a história que ela falou assim, né? Aí eu vou ser uma boa filha, né? E pegou em um período lá, porque o pai, às vezes, quando fala, as crianças às vezes tem dificuldade. Então a gente tem que ter paciência, pai. Fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Repete com muita paciência que vai dar certo. E ela começou a estudar diariamente a matéria do dia, né? E ela era acostumada só a estudar para a prova, né? Porque ela veio fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso, ela já devia estar na 5ª ou 6ª série, e ela sempre tinha estudado para a prova. E você mudar um hábito de estudar, sair de estudar para a prova para estudar diariamente, é mudar um hábito. É uma coisa que não é fácil, não. Não é fácil. Tem que acreditar. Ela tem que... E ela falou, não, eu vou fazer, vou ser uma mocinha boazinha e vou fazer. E logo depois teve uma prova surpresa. E ela foi bem naquela prova surpresa, né? E daí que ela chegou e contou, pai, sabe que hoje teve uma prova surpresa, né? Eu não acreditava nisso que o senhor falava, mas eu, né, fui querer ser uma menina obediente, estava preparada. E quando chegou a hora, ela falou assim, eu não sabia, eu me assustei, mas quando eu fui respondendo as coisas vieram da cabeça, porque ela fez a coisa certa. Ela fez da maneira correta, isso que funciona. Então é o dia que eu aprendi, ouvi, por exemplo, aprendi lá sobre insetos, né? Vou estudar sobre insetos hoje, não vou esperar a professora agendar a prova, agendar lá daqui a 2, 3 semanas a prova daquele conteúdo. Já pego no livro que tem e se eu já consigo estudar na matéria do dia, ou já até adiantar, né? Tem pessoas que conseguem até já chegar adiantadas com relação ao estudo. Isso já é uma fase supra-sumo aí de autodidatas, né? Mas é isso, né? Tá antes, né? E não ficar sempre correndo atrás do prejuízo. Essa é a nossa proposta. E a gente queria também já anunciar a próxima live também, não é? A gente conversou aqui, agora já fizemos 2 livros, já fizemos as últimas animações, mas a proposta da próxima semana seria que a gente falasse sobre um filme muito bom, não é, pai? O filme Clube do Imperador, que é esse filme que trata um pouquinho da relação entre pais e filhos, mas também entre alunos e professores, e como que a gente pode perceber o reflexo, né, de pais preocupados com a verdadeira educação dos filhos e outros não tanto, né? Mas como que a gente pode daí tirar muitas lições de vida. E o reflexo que isso tem na vida, a gente não sabe, não tem ideia do efeito que isso tem na vida adulta. Esse é um filme muito legal também. A gente vai estar aí, se puderem assistir também um pouquinho antes, a gente vai estar comentando com ele. E gastem um tempinho e façam as suas anotações, certo? Ou da live, vale a pena, ou depois voltem a ler e façam as suas anotações aí. Tá bom? Beleza. Boa noite a todos que acompanharam a gente aqui. Pai, um grande abraço. A gente se vê aqui logo. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.